a caminhar, guiado por tua mão, em tua lei. E aqui estamos mais uma vez com o programa Sim, Eu Quero, desejando a todos vocês a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, muita alegria e saúde para todos e a proteção da nossa Mãe Maria Santíssima. E dessa vez nós estamos aqui para completar a nossa reflexão sobre o Pai Nosso. Nós começamos no último programa e mostramos a primeira parte e chegamos até mesmo a começar a segunda parte do Pai Nosso, que se inicia com um pedido sobre a necessidade de nós termos diariamente o nosso pão. E sempre que nós pensamos que dizer pão nosso de cada dia nos dai hoje deve ser visto só como aquele pão do aspecto material, nós temos que considerar também que Jesus mesmo disse muitas vezes ser ele o pão descido do céu. Então não podemos esquecer nessa colocação do Pai Nosso que ao dizermos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é também a necessidade que nós temos de ter Jesus na Eucaristia como o pão da vida. Em sua fala, Jesus apresenta-se várias vezes como pão no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Há um item específico sobre isso onde nós encontramos: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Este é o pão, referia-se Jesus a si mesmo, que desceu do céu para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou também, numa outra passagem desse mesmo capítulo, ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu lhe hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Enquanto o pão de trigo nos conserva fortes e sadios, porque alimenta o nosso corpo, Jesus é o outro pão sem o qual nós não podemos viver, porque ele alimenta o nosso espírito. Queiramos, pois, nos aprofundar no grande mistério da Eucaristia e desejar receber sempre Jesus sacramentado, todas as vezes que nós pudermos. Peçamos ao Pai que aumente em nós a fome desse pão, que é Jesus. Pode parecer difícil para alguns aceitar isso, essa questão de Jesus ser o pão e que é verdadeiramente a sua carne, verdadeiramente comida. Foi assim quando ele falou isso para os seus discípulos. Muitos ficaram escandalizados e até o abandonaram. Então Jesus perguntou para os outros: e vocês também não querem ir embora? A resposta veio de Pedro. Pedro estava sempre pronto para dar uma resposta e ele falou: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Se você não crê na presença de Jesus na Eucaristia, peça a Deus que o ilumine, que a ilumine. Leia e releia o capítulo 6 do Evangelho segundo João e deixe-se iluminar pelo Espírito Santo. O que nós temos que dizer é: sim, Senhor Deus, Pai, que estás nos céus, eu quero que me deis desse pão. Me deis o pão de cada dia que favorece o meu viver aqui na terra e que me fará ter a vida eterna depois. Que é o outro pão, né, que nós queremos, que é Jesus. Vamos mais adiante? A outra petição que Jesus nos ensinou que deveríamos fazer ao rezarmos o Pai Nosso é voltada especificamente para nós, né? Perdoai as nossas ofensas, mas também se refere ao perdão de Deus, porque nós dizemos em seguida: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou melhor, primeiro nós pedimos a Deus: perdoai as nossas ofensas. E em seguida nós fazemos assim uma contrapartida, um compromisso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quanto nós precisamos de perdão do Pai.
Eu sei que é preciso, para mim, isso é muito importante. Eu preciso desse perdão. Eu sou gente, muito gente. Sou pecadora como qualquer um de nós. Aqui e ali a gente se magoa, se fere, faz alguma coisa que não agrada a Deus. Então nós precisamos muito do perdão dele. O perdão é a coisa mais necessária, mais indispensável depois do alimento. Se não vivemos sem o pão de cada dia, nós vamos enfraquecendo e chegamos até a morte. Sem o perdão de Deus, nós estaríamos também condenados para a vida eterna. Deus Pai quer nos dar o seu perdão. Ou melhor, Ele já nos deu esse perdão com Jesus ali na cruz, né? E sem esse perdão nós estávamos impedidos de entrar no céu. A única coisa a fazer é termos arrependimento dos nossos pecados e pedir perdão a Deus. São Paulo bem entendeu a tendência do homem para o pecado. E aí, numa das cartas dele, mais precisamente na carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19, ele diz: não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Por isso mesmo, nós precisamos do perdão de Deus. E precisamos viver segundo o Espírito de Deus. Porque é Ele que nos fará conhecer o nosso pecado. E assim nós nos daremos conta desse pecado e podemos assim pedir perdão a Deus. E existe um pecado que a gente pode dizer assim que é um pecado oculto, ou quem sabe a gente possa dizer inconsciente. É quando nós não nos damos conta de havê-lo cometido. Pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer pessoa. Aconteceu com Davi, quando ele desejou a mulher de Urias e se deitou com ela. No momento que ele descobriu que ela estava grávida, ele então mandou chamar Urias, que estava numa frente de batalha, para que viesse, a fim de que ele pudesse dormir com sua esposa e ficasse parecendo que o filho que ela já trazia no seu seio fosse dele. Né? Urias voltou, mas só que Urias se recusou a ir para casa e dormir com sua mulher. Ele dizia que ele não podia estar tendo um momento de prazer quando os companheiros dele todos estavam em guerra. E então o que fez Davi? Mandou pelo próprio Urias uma carta para o general das tropas, lá onde eles se encontravam em guerra, e pedindo que colocasse Urias numa posição em que ele pudesse ser morto. E realmente foi isso que aconteceu. Davi, então, tomou para si a viúva como esposa, mas passado algum tempo ele recebeu a visita do profeta Natã. E o profeta Natã contou-lhe uma história que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. 2 homens moravam numa mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois, e o pobre só tinha uma ovelha pequenina que ele comprara. Ele a criara e ela crescia junto dele com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo e dormindo no seu seio. Era para ele como uma filha. Certo dia, chegou à casa do homem rico um estranho, e ele, não querendo tomar nenhuma das suas ovelhas nem de seus bois para aprontá-los e dar de comer ao hóspede, ele foi e apoderou-se da ovelhinha do pobre, preparando-a para o seu hóspede. O relato do livro de Samuel nos diz que Davi ficou indignado ao ouvir essa história. Ficou indignado com a atitude do rico, dizendo que esse homem merecia a morte. O profeta Natã então falou para ele: esse homem és tu. Tu fizestes o que é mal aos olhos do Senhor. Ele então caiu em si, reconheceu o que ele tinha feito com Urias e arrependeu-se do seu pecado.
Mas Deus disse por meio do profeta que ele não morreria, mas o filho dele com a mulher de Urias, esse iria morrer. E ele acaba morrendo mesmo. Continue a ler essa história do capítulo 12 do livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, porque ela é muito interessante, nos faz refletir muito sobre algumas atitudes nossas. Eu contei justamente para que a gente veja que até inconscientemente ou sem se dar conta, a gente acaba pecando. E até diz que não temos pecado. Mas é como diz São João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. O importante, porém, é que, convencido do nosso pecado, nós nos arrependamos e peçamos perdão a Deus Pai. Faça um exame de consciência. Veja todas as suas atitudes. Será que não houve algum momento que você ofendeu o seu irmão? Que você lhe causou algum mal? Peça ao Espírito Santo que o ilumine, que diga para você o que está acontecendo. Com certeza, ele vai lhe dar essa graça. E aí você pode se arrepender e pode pedir ao Senhor, Senhor, eu quero o teu perdão. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Se eu quero